Fala pessoal, boa tarde. Estamos ao vivo no nosso canal EPI Cast da Universidade do EPI. Estamos ao vivo aqui, o Mazinho comigo. Boa tarde pessoal, boa tarde Fabiano. Maravilha. Pessoal, bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, não, talvez você esteja ao vivo. Muito obrigado. Se você estiver ao vivo, já inscreva-se aí no nosso canal, dá um joinha, compartilha, porque estamos com uma pessoa aqui ilustre, que é algo que estava falando no bastidor aqui, cara, inovador. Estou muito feliz. Estamos aqui com o CEO da Airplan Tecnologia e Gestão em SSMA. Uma alegria estar aqui com vocês e contribuir um pouquinho aí com esse bate-papo para entender um pouco da história que está por trás aí da Airplan e do Ciclope. Vai ser um prazer imenso. Obrigado pelo convite também. Maravilha, mestre. Estamos muito felizes porque, assim, nós estamos falando no bastidor, né? Sim. Você falou que é algo novo. Sem dúvida. E você vai contar a história para nós. Antes, quero saber a sua história. Claro. Mas é algo assim inovador também, o que você tem para mostrar para nós aqui. Sem dúvida. Antes de qualquer coisa, agradecer o convite. Como eu estava falando nos bastidores, né, para oficializar, eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho muito legal. Eu acho que tem chance de crescer assustadoramente, porque a área de SSMA precisa desse apoio. Precisa dessa divulgação. Acho que as boas coisas têm que ser compartilhadas. Acho que a gestão de SSMA é uma gestão que tem que ser colaborativa. Então acho que o bate-papo vai ser legal e o trabalho de vocês vai estar vindo para contribuir muito. Legal. Maravilha. E é isso, a gente quer primeiro saber quem que é o Edmar Rezende, da onde veio, o que faz, a gente brinca o que come. Ah, com certeza, sem dúvida. Sou de Minas. Então, de Minas. Pão de queijo, em primeiro lugar, é muito bom sempre, né? Acho que o mineiro, ele, como eu costumo falar, que o mineiro ele abre portas também, e eu tenho uma alegria imensa de sê-lo. Bom, meu nome é Edmar Rezende, mas antes de me apresentar, eu acho que eu queria fazer um brief do seguinte, um atento, abre aspas, né? Eu sou uma pessoa que, alguns valores que me trouxeram até aqui, que eu acredito que são muito importantes. Primeiro, que eu acredito numa gestão colaborativa, numa gestão participativa. Eu acredito naquela que meu pai me ensinou. Antes de pedir meu filho para lavar o prato, eu lavo o meu. Uau. Então eu acho que é uma gestão que você constrói através do exemplo, você transforma em saúde, segurança, meio ambiente e qualidade. Esse sistema de gestão sem exemplo, ele fica frio, ele fica uma gestão morna. Né? É necessário, antes de qualquer coisa, você acreditar. Então, eu acho que isso é um primeiro caminho. E o outro são valores que eu também acredito: paciência, persistência, resiliência e constância. São coisas que nos trouxeram até aqui. Constância, eu costumo falar que se você for na academia e por lá ficar 6 horas uma vez no ano, você não vai ver resultado nenhum. Verdade. Mas se você escovar os dentes 3 horas durante cada 6 meses, seus dentes vão cair. Mas se você escovar os dentes 2 minutos só por dia, eu garanto que você vai ter resultado. Se você for na academia 20 minutos, mas todo dia, você vai ter resultado. O tempo vai dizer e vai trazer, porque é constância. Paciência, persistência, resiliência e constância. Acho que o resultado em saúde, segurança e meio ambiente, ele depende dessa energia. Primeiro porque a pessoa tem que acreditar. Não há uma gestão possível se eu não fizer sentido para o outro. Acho que uma das maiores falhas, né, antes de me falar da minha história, é você não acreditar naquilo que você está dizendo. E a área de SSMA, ela precisa tocar o outro positivamente. E eu só consigo passar isso se eu passar credibilidade, passar verdade, passar gestão. E gestão é credibilidade. Então, nesse primeiro momento, eu venho de uma família humilde, venho de uma família muito simples. Estudei minha vida toda na escola pública, mas com alguns valores que me fizeram muita diferença, né? Eu sou criado numa família que meu pai, ele não comia o bife porque ele sabia que nós não tínhamos, então ele trazia. Caramba. O meu pai, com o pouco que tinha, ele contribuía com os outros. Então isso eram coisas que ele não precisava me dizer. O meu pai acabava de comer, ele lavava o prato dele. Ele nunca me pediu para lavar meu prato. Eu sempre lavei o meu prato. Foi um ensinamento por exemplo, né? Por exemplo. Acho que a maior força que se tem é a força da transformação no outro. Porque eu, quando avanço para esse sentido, eu começo a fazer sentido para mim. E aquilo que faz sentido para mim não me estressa. Pode me cansar,
mas no outro dia eu estou descansado, estou com vontade de novo, estou com um brilho no olho de novo. Muito Acho bom. que quando a gente faz algo que a gente perde o sentido, não tem cama no mundo que me cura, a não ser mudança de vida, de processo, de regra. Então eu preciso acreditar naquilo que eu estou fazendo. E o exemplo é uma força disso, porque às vezes eu falo, mas não dou exemplo. Sim. E a área de SSMA não se faz prevenção sem mudança, sem essa possibilidade. Perfeito. Então eu venho da área, Maravilha. fui técnico, antes de mais nada. Comecei minha carreira como técnico em segurança do trabalho, formei em 1996. Eita lasqueira. Tem tempo. 1996 para 97, que eu entrei na área de SSMA. Está fazendo 25 anos agora. E eu vendi cachorro-quente, pipoca e bala na porta da escola que um dia eu estudaria. Mentira, rapaz. Sim. E aí, pipoca, cachorro-quente e salgadinho coisa, na porta da escola que eu um dia saída estudaria. Dos alunos ali. Saída dos alunos. Então comecei a fazer meu curso técnico. Eu tinha muita vontade de entrar para a área de saúde e segurança, mas na cidade que eu moro, que sou de Contagem, Minas Gerais. Opa. Perto da Rua Marte ali. Com certeza. Sabia que mora lá, eu trabalhei lá próximo já. Aonde? Eu trabalhei em Betim ali do lado, né? Ficava hospedado em Contagem, às vezes em Betim. Sim. Na Regap. Regap, claro, próximo. Que legal. Eu tenho amigos lá que estudaram comigo, na história aí, que fizeram faculdade comigo. Eu comecei a fazer um curso de contabilidade, porque eu na minha época ainda era o primeiro ano básico e o segundo e o terceiro técnico. Na minha época você fazia já o segundo grau e já saía como técnico. E era muito bom, eu sou muito a favor disso, porque principalmente o jovem que vem da escola pública, que precisa trabalhar, eu sempre trabalhei, então minha vida inteira, com 17 anos eu fui caixa de padaria. Caramba. E aí, através disso, ou seja, minha habilitação eu tirei com o dinheiro que eu trabalhava ali naquele caixa de padaria, né? A primeira habilitação. E aí fui para a escola, a turma era pequena, não conseguia a nota suficiente para conseguir a vaga do curso técnico de segurança que eu queria. Então fui para uma outra, aí um grande amigo, né, que se ele estiver ouvindo, ele chama Kleber. Olha só. Ele estava fazendo o curso técnico e falou: Edmar, eu falei com ele, cara, se alguém quiser troca comigo, eu estou fazendo contabilidade e a permuta era aceitável. Caramba, aí, você estava fazendo contabilidade. Eu estava fazendo contabilidade, mas eu não queria, porque eu não tinha conseguido a nota suficiente para poder fazer lá, porque era seleção e você tinha as notas e chegava no limite, as pessoas iam escolhendo e se acabasse, acabou. Não tinha jeito, não há o que fazer. Então era necessário que alguém fizesse permuta. E aí esse amigo falou: cara, eu vou ficar atento para você, que no segundo mês de contabilidade que eu estava fazendo, a pessoa falou: apareceu uma pessoa aqui que não está gostando do curso, quer fazer contabilidade. Eu falei: puxa, sou eu. Caramba, rapaz. Rapaz, aquilo foi... Falou: vamos trocar agora. Nossa, foi uma alegria imensa. E aí fiz a troca, comecei. Esse amigo meu, a gente estudou desde a 4ª série junto, né? Era muito amigo. E eu consegui a vaga. Entrei para o curso técnico de segurança. Dependia do emprego. Para sobreviver, eu dependia, precisava trabalhar. Trabalhava na padaria. Eu trabalhava na padaria. E aí, no primeiro ano de trabalho, eu consegui um estágio numa empresa, na Sotrec, Caterpillar. Foi um dos melhores estágios, na época, remunerado da escola. Caraca. Então, tanto que é tão interessante isso que eu passei a ganhar mais como... quando eu arrumei o primeiro emprego, eu ganhava mais como estagiário que como técnico do primeiro emprego. Tão remunerado que era. Pô, um show. Aí eu falei: fantástico, tudo que eu queria, fazendo o que eu gosto, aquela empolgação tremenda. Consegui formar o curso técnico. Isso que ano, mais ou menos? Isso era 96 para 97. Estava formei no final de 97. E aí, formei. Falei: puxa, show de bola. Entrei na empresa, entrei no meu primeiro emprego. Eu sou uma pessoa que acredita demais em valores. Como eu disse para vocês no início, fiz questão de frisar isso, né? Acredito no exemplo, acredito naquilo que faz sentido para o outro, acredito na engenharia humanizada, eu acredito no ser humano, acredito no time. Então, isso me levou. Né? Sou uma pessoa que, antes de transformar qualquer processo, eu preciso entender se aquilo realmente vai fazer sentido para as pessoas. E aí, nesse meio tempo, entrei para uma empresa de transporte. Nessa empresa de transporte as coisas começaram a acontecer, só que o salário era pequeno, não estava dando. E o que eu fiz? Eu ganhava tipo 280 e falei: vou começar uma engenharia
Na cara e na coragem. Engenharia? Na engenharia. Vou entrar. E entrei pagando 250, sobrava R$30. Meu Deus do céu. Pegava, saía de casa 1h da manhã, pegava 8 ônibus por dia. Caraca, entre véio. Trabalho, empresa e escola. Ida e volta. 2 para ir, 2 para voltar. Com R$30 no bolso que sobrava do pagamento inteiro e com o almoço e a janta somente. Caramba. E fui fazer engenharia. Comecei a fazer engenharia. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Só para você ter uma ideia, eu não saía da sala às vezes porque estava com fome. Nossa. Engenharia porque não tinha engenharia civil. Civil ainda. Civil. E aí, mas só que ninguém sabia. Nunca reclamei, nunca. Pelo contrário, eu estava extremamente grato por estar tendo a oportunidade de poder fazer a engenharia que eu tanto queria fazer. Superando no máximo. Às vezes, chovendo, eu no frio, no ponto de ônibus e agradecendo, porque eu falei, vai dar certo. Estava enxergando. Vai dar certo. Olha isso. E aí, consegui fazer a engenharia, só que aí eu tranquei, eu decidi não terminar a engenharia civil, fui até 2 anos e meio, mais ou menos, e fui para a engenharia de produção. Por quê? Porque o meu negócio era indústria. Eu precisava me conectar com a indústria. Nesse meio tempo, começou a surgir os primeiros desafios que agora sim começou a entrar a história, de fato, da própria Airplan. Né? Mano, sensacional essa história, viu? Por que surgiu a Airplan? De onde que surgiu? Eu costumo falar o seguinte, eu vou muito a escolas, eu vou muito sou convidado e às vezes vou em reuniões, para falar para jovens que estão entrando na área de segurança, para falar. Acho que o ambiente escolar, ele é um ambiente que, independente se é público, se é privado, independente do que você está, eu costumo falar uma frase, falo com meus filhos, que quem faz o ambiente é você. Sim. É o tamanho do seu desejo, é o tamanho da sua vontade que vai definir o quanto você vai chegar e onde você quer chegar. Perfeitamente. Não adianta eu usar o outro como a muleta. Sim. E ficar reclamando, ficar xingando, ficar esbravejando, porque o outro. Vitimismo, eu né? tenho que te ver como ponte. Eu tenho que te enxergar como uma ponte que vai me ajudar a atingir os objetivos necessários que eu preciso chegar. E a gestão, ela me faz enxergar o seguinte, se eu tenho que te ver como uma ponte, eu tenho que ser capaz de te usar o máximo possível do local que eu estou, das possibilidades para que eu possa crescer profissionalmente, como pessoa, porque a gente aprende constantemente um com o outro. E aí, essa necessidade de tudo isso, eu comecei a entender, como eu já estava como técnico, e nessa empresa, uma pessoa passou, e eu ganhando os R$280, como falei com vocês, uma pessoa passou e falou, olha, Edmar, que bacana, eu adoro te olhar de longe e ver você trabalhar. Eu vou te levar você para trabalhar numa empresa que vai ganhar 10 vezes mais. Caramba! A empresa que você estava até então é de transportes. De transportes. Aí eu fui para a indústria química. E aí essa história é engraçada porque é o seguinte, aspas, quando você acredita, as pessoas às vezes reclamam muito. Você já viu falar no problema do pessimista, né? O pessimista Sim. É aquele que, se a luz acabar aqui agora, ele vai esbravejar, vai xingar. O otimista, a primeira coisa que você vai fazer é acender e procurar uma vela para acender, para iluminar o lugar. A diferença é na hora. Você bate o olho, você sabe a pessoa. O pessimista reclama, resmunga, xinga. Né? O otimista, ele enxerga a oportunidade nos problemas. Cada mais porque... a nossa área de SCMA, ou a área que a gente trabalha, se você fugir dos problemas, você está fugindo das oportunidades. A vida nos mostra isso. Né? Se você ficar nas beiradas, se ficar só nas pontas, a oportunidade está longe disso. A oportunidade está lá no meio do problema. Mergulhar. Mergulha no problema, porque às vezes o pessimista reclama, chora, resmunga, mas quando chega um problema, ele é o primeiro a fugir. A pessoa que quer aprender, então, por isso que eu abri essa aspas, legal, dessa empresa, as pessoas, apesar de estar ganhando o que eu ganhava, eu nunca trabalhei por aquele valor. Eu trabalhei porque eu acreditava naquilo e eu tinha certeza que o salário seria consequência de um trabalho bem feito. Se não fosse ali, seria em outro lugar. Nossa. Então, a construir tudo isso leva tempo, né? Leva energia. E como fazia sentido para mim, às vezes me cansava, mas não me estressava. No outro dia eu estava energizado de novo, porque uma boa cama e um bom sono ia me curar. Olha só. Se eu não tivesse vendo sentido, não tinha cama, não tinha nada que ia me curar, eu tinha que refazer. E aí, começou a aparecer a oportunidade, eu fui para essa empresa de indústria química, já fui como supervisor,
Então, assumi, tinha 21 anos. Caramba. Então, assumi como supervisor da organização. Salário 10 vezes maior. Salário 10 vezes maior e tal. E as coisas começaram a acontecer. Daí eu fui para uma outra multinacional em São João del Rei, uma outra cidade, que aí já era grande, era uma indústria americana, que mexia com tântalo, nióbio, tinha mineração e química e metalúrgica, fazia o processamento também de tudo isso. E aí a história começou a aparecer a Airplan, porque eu sempre gostei, sempre entendi que saúde, segurança e meio ambiente é conectividade, é conexão com as pessoas. É impossível fazer gestão de saúde, segurança e meio ambiente e qualidade se não fizer sentido para as pessoas não conseguirem entender os processos, como se forma uma cultura de SSMA, como que eu vou fazer com que as pessoas entendam os processos de SSMA. Primeira coisa, estou chegando na empresa, primeiro momento, acabei de chegar, o que eu tenho? Eu tenho, primeira coisa, entender onde a empresa está inserida. Qual é a localidade? Qual é a cultura daquele local? Porque a gestão que eu faço lá no Nordeste, lá no Sul, é diferente. Eu primeiro preciso entender. As pessoas às vezes confundem, já chegam com a técnica. Calma, respira. Acabei de chegar. Você que está aí chegando numa empresa, né, pela primeira vez. Legal. Alguns toques que eu vivi como experiência na minha própria vida, né? Eu acho que eu acredito mesmo, verdadeiramente. E o que eu estou falando são histórias de vida que eu vivi, que eu apliquei e funcionou naquele momento, e eu acho que é válido. Então, a primeira, a cultura. Eu tenho que conhecer a cultura. Eu tenho que entender o que é a cultura local que aquela empresa está inserida. Segundo, as pessoas. Quem são as pessoas que ali estão? Quais as áreas existem? Financeira, administrativa, comercial? Vai conhecer, vai entender como funciona aquela empresa. Guarda a sua técnica, está guardada comigo, ainda não apliquei ela, estou no início. Depois, vou conhecer as máquinas, os equipamentos, como se dá aquele processo produtivo, onde ele começa, onde ele termina. O que está por trás daquilo ali, tem um conhecimento ali profundo. Mas onde eu vou buscar esse conhecimento? Vai no mecânico, vai no técnico, vai na pessoa que está na portaria. Olha, não deixe ninguém invisível ao seu processo. Vai lá, é lá que está o conhecimento. E aí, por último, vai conhecer as leis que aplicam àquela localidade, àquela região, aquele processo. Ponto. Peguei esses processos, está na minha mão. A partir de agora, eu vou traduzir isso em uma linguagem que nós todos aqui entendemos, que chama cultura, que chama gestão. Sensacional. Como fazer isso? Se o que eu escrevo, por que às vezes falha? Por que às vezes a segurança não funciona? Porque as pessoas querem implementar coisas que está na cabeça dele, que ele criou de casa, sem fazer uma análise de onde aquilo vai ser inserido. Sem testar, sem nada, né? Se não fizer sentido para você, você não vai usar. Exatamente. Vai virar uma burocracia sem resultado. A área de saúde, segurança e meio ambiente é resultado, é medido o quanto as pessoas entendem aquele processo. A medição é se eu entendi, se eu compreendi. Quer um exemplo? Isso é um caso real. Tem uma história de uma pessoa que ia sempre no painel central da empresa que eu trabalhava e entregava um número. Todo dia ele lá entregava um númerozinho. Todo dia ele chegava lá e entregava um númerozinho. Ele estava estressado com aquilo. Putz, dava trabalho, tinha que pegar e trazer. Aí um dia eu falei com uma pessoa assim, com um profissional, falei, olha, pega essa pessoa, esse profissional, leva ele numa reunião de diretoria, onde que são apresentados todos os resultados, e mostra para ele a importância daquele número, e onde aquele número vai afetar todo o resultado da empresa. Leva ele para participar, e na hora que estiver mostrando, você fala, olha lá, sabe aquele número que você me deu? Eu não entendi. Olha o que está alimentando. A hora que ele olhou aquilo, camarada, ele vinha com o peito aberto pegar aquele número. Rapaz. Ele vinha feliz, ele vinha energizado. Ele fala, vale a pena. Agora eu pego esse número, eu sei por quê. Isso é dar sentido à sua solicitação. É dar sentido para o outro. É entender que é importante para o outro. Ótimo. É uma virada de chave. Com certeza. Espetacular. Perfeito. E aí eu peguei, a minha carreira foi avançando, eu assumi a gerência de uma empresa de SSMA. Nesse meio tempo, com essa experiência, com essa necessidade, começou a nascer a necessidade de conectar as coisas. Porque gestão é conexão. Gestão é o entendimento de fazer o que eu estou operando, dar sentido ao processo, aplicar minha técnica e traduzir isso no nível que as pessoas entendem. Então, o primeiro desafio que eu falei agora, que era eu entender tudo isso e aplicar e fazer sentido para as pessoas. Ponto. Fiz sentido. Mas o que mantém?
O que mantém é a capacidade que eu, como gestor de SSMA, normalmente, em qualquer organização, são poucas pessoas. São poucas pessoas que existem para fazer a gestão de muita coisa. Sim. Ou seja, você tem 4, 5 pessoas e tem uma empresa de 1.500, 2.000 pessoas ali para gerir, para que a gestão de saúde e segurança aconteça. E cultura é o quê? Prevenção, proteção, evitar acidente, fazer com que o sistema rode. Mas ele, para funcionar, tem que rodar de forma intrínseca. Ele tem que estar, não é fazer com segurança, né? É fazer e pronto. Tem que estar seguro. Né? Você deu sentido, se você fez, eu fiz. Não fiz com segurança, eu fiz. E realmente as coisas se resolvem porque as pessoas entendem e aplicam as regras porque está fazendo sentido para elas. A partir desse momento que eu entendo isso, eu tenho um segundo desafio. A minha gestão precisa atingir as pessoas. Precisa você ter disponível para você gerir. Como é que você não é gestor de SSMA e tem que fazer gestão da minha área? Não, não é isso. Está errado esse pensamento. Sim. A gestão tem que acontecer de tal forma que ela vai impactar positivamente você. Você, como gestor, tem que ter na sua mão a possibilidade de conhecer as informações que estão geridas. Isso me incomodava nessa época como técnico, como gestor, como supervisor, como coordenador. Olha Como isso. que você é um coordenador de manutenção e não sabe das inspeções, dos planos, das ocorrências, das abordagens comportamentais, da gestão né? de licença e condicionante? Você não se conformava. Como, né? Como é que você vai fazer gestão? Como é que eu vou te cobrar? Como é que nós vamos conversar do mesmo nível? Eu sou um gerente e você é um gerente. Perfeito. Eu sou de SSMA, você é de manutenção. Hierarquicamente nós estamos no mesmo nível. Mas eu preciso do seu apoio. Se eu não conseguir te entregar uma gestão que faça sentido para você, como você vai me apoiar? Aí entra um ponto que eu, como responsável, e às vezes eu fiz isso no início da minha carreira e vi que isso era um erro, uma falha muito grande, eu preciso no mínimo, para que o meu esforço seja no sentido de te ajudar e você me ajudar, eu preciso fazer com que a minha gestão esteja disponível para você. Muito bom. E aí eu fui buscar alguns recursos. Luciano, começou a chiar aqui. Dá uma olhadinha aí, por favor. Eu fui buscar alguns recursos, que era como conectar as pessoas. Como o que eu faço, o que o meu time faz, o que as pessoas nas pontas fazem, vai entregar para o Gilmar, vai entregar para o Fabiano, que é gestores de outras áreas, na ótica de saúde, segurança e meio ambiente. Era um desafio para mim. Caramba. Tinha 4, 5 pessoas e todo mundo precisando da informação. Então o que acontecia? Oi, Edmar, cadê meus planos de ação? Cadê as inspeções? Como é que foi aquela ocorrência? Cadê aquela gestão A? Cadê a gestão B? Mas era para quem perguntava? Para mim. Cara, não está certo isso, eu não vou dar conta. 2.000 pessoas coisa dentro. Você não sai da sala. Você que trabalhou lá na indústria sabia. O que acontecia? Ficava todo mundo atrás do computador. Aí você não consegue desenrolar nada, né? Nada. Só atender. E aí falei, não dá para ser assim. Fui buscar no mercado. Preciso de alguma coisa. Isso era ano 2000, na virada de chave. Nossa, eu ainda usei datilografia. AWFG, espaço. Eu ainda fiz ainda datilografia. Na minha época ainda tinha. Então eu fui na virada de chave, 2000. Quando virou essa chave, apareceu a oportunidade de falar, camarada, agora, com a internet, com as coisas funcionando, eu falei, agora eu preciso entender e fazer com que isso se conecte. Eu fui buscar conhecimento próprio. Vou buscar Access, vou buscar Excel, vou buscar link, vou ver o que é possível com a internet para que tudo que eu estou produzindo aqui, meu time, você já está vendo. Opa! Você mesmo mas foi você fazer não era da área de... Não sou da tecnologia, não sou. Aí isso eu fui buscar conhecimento, fui estudar por conta própria. Eu desenvolvi em Access, então tem amigos meus aí que sabem bem, só que ele não aguentava, ele era fraco, ele não tinha suporte, não era robusto. Mas eu precisava fazer com que a gestão de SSMA se conectava com as pessoas. Ou eu ia ficar na burocracia, eu não ia desenvolver, não ia fazer sentido para as pessoas e o sistema não ia rodar, a gestão não ia acontecer. Não, é impossível, não há como você rodar uma cultura de saúde e segurança se as pessoas não se envolverem. De alguma forma eu tenho que te envolver. Claro. Mas eu só te envolvo se faz sentido para você, se você entende. E aí fui buscar e não achava. E comecei na faculdade
a escrever minha monografia e provar que a tecnologia, que a gestão de informação aplicada à saúde e segurança podia mudar a cultura de gestão. Olha que legal. A Airplan é a minha monografia. Mentira. As minhas duas monografias, as minhas 3 monografias que eu fiz, depois eu não falei, né? Engenharia de produção, depois fiz engenharia de segurança e engenharia ambiental. As 3 monografias foram para provar que a gestão de informação aplicada à área de saúde e segurança, SSMA, poderia fazer a diferença. Pois bem, começou a história, começaram os problemas a acontecer. Eu comecei com os desafios como empregado, né? E foi de 2000 até 2012, construindo um projeto que eu acreditava. De 2000? 2000 até 2012, uns 12 anos. 12 anos, provando, estudando, fazendo, eu mesmo sozinho. E o negócio... Em 2000 a tecnologia não era tão... Tava começando as coisas, e que é uma área que vai ferver, né? Tá fervendo. Então saiu uma matéria agora recente, se eu não me engano, até 2025 vão faltar 800 mil profissionais de tecnologia no mercado. É mesmo? Saiu recente agora uma matéria sobre isso. E realmente é uma área que qualquer lugar que você for, depende dela, não tem jeito, né? Qualquer profissional vai depender da tecnologia, já está dependente. Você é da área de automação. De automação, então nem se fala. É o caminho de todos nós, não tem volta mais, é só para frente agora. Certeza. E aí eu falei, não dá, sozinho eu não vou dar conta, e não é isso. E eu fui buscar no mercado, e não achava. Por quê? Porque tem muita ferramenta de gestão, mas estão soltas. Ele faz um negócio que é muito legal, você faz um outro que é bacana, o outro faz o outro. Mas a área de SSMA é uma área que ela tem um processo único, como eu falei lá, cultura local, processo, máquina, atendimento, tudo isso junto vai formando uma cultura a partir do momento que eu transformo isso em gestão. Eu entendo tudo isso, crio o procedimento, transformando isso, toda a cultura, atendimento legal, as máquinas, processos, as pessoas, junto tudo isso, crio um procedimento que fique legível para qualquer pessoa, mesmo não seja da área. Ou seja, mesmo um leigo que não é técnico, não tem conhecimento técnico, ele vai saber exatamente o que tem que fazer para fazer de forma segura. Esse é um papel, um desafio da área de SSMA. E aí, tudo isso solto, essas ferramentas de gestão acontecendo, porque numa área de SSMA, para você aplicar tudo isso, você tem o seu checklist, você tem a gestão de ocorrências, você tem a gestão de licenças condicionantes, você tem a gestão de abordagem comportamental, tem um monte de coisa que acontecendo no chão de fábrica. E aí, eu sou de uma época que as pessoas faziam, construíam, traziam num papel, jogavam no Excel, mandava para você, que consolidava para um regional, mais um time juntava. Estava na mão de... Aí... Saúde, segurança, prevenção é o quê? Antecipação. Quanto antes eu tiver a informação e de forma organizada e gerida, eu vou ter melhor resultado. É óbvio, né? Não adianta eu fazer uma caminhada, chegar no objetivo maior, sem a gente não ter disponível uma gestão que me entregue o resultado que eu preciso. Perfeito. Tudo isso acontecendo, tudo isso ali fervendo na minha mão, eu ficava incomodado com aquilo acontecendo e você querendo a informação e meu técnico está lá fazendo uma investigação de acidente, tem que parar para te atender. Falei, pô, velho. E agora? E agora? Não tá bom ainda. Esse negócio, eu preciso fazer com que você tenha tudo que você precisa sem a minha presença. Você tem que ter, e eu como gestor responsável de SSMA, abro aspas, opinião minha, é minha obrigação que o meu sistema de gestão tem que te entregar o que você precisa. Cara, no você mínimo. Falou uma coisa sensacional, que não sei se você concorda, a questão da gestão é saber delegar. Saber delegar. De sem forma dúvida. Que a pessoa consiga realizar sem a minha presença. Sem dúvida. Eu não sei se você teve essa dificuldade, às Muito. vezes a gente acha também que a pessoa não vai conseguir fazer como se nós estivéssemos fazendo. Sem dúvida. Aí a gente fica aquele... Frustra. Mas se você não fizer isso, situação? sem dúvida. E eu acredito porque quando você centraliza tudo em você, o problema você joga fora a oportunidade de desprender conhecimento, aprendizado, participação, gestão participativa, colaborativa. Quando você descentraliza, você abre o leque para criar novos profissionais, transformar pessoas, dar oportunidade para outras pessoas. Eu acho que a centralização para a área de SSMA é um risco muito grande, porque você não vai dar conta.
Mas o desafio meu e seu é fazer com que a gestão que eu estou fazendo te atinja positivamente, te entregue isso. Então, visto esse desafio, eu fui procurar uma empresa de tecnologia. Mas Cara, antes disso, dá uma dica para a questão da centralização, que é difícil. Sem dúvida. Porque eu mesmo tenho essa dificuldade, cara. Por achar que talvez a pessoa vai errar, não vai fazer da forma que eu gostaria, aí dá esse medo. Eu acho que muitas outras pessoas têm o mesmo problema, né? Muitos. O segredo... Qual é a dica que você dá para... O segredo para descentralizar, e é o que eu acredito, você primeiro tem que entender se o processo que você está fazendo... Às vezes a centralização é a falta de confiança na segurança que você tem daquilo que você está fazendo, está tão acostumado a fazer daquela maneira. Então, o exercício como gestor é fazer com que o outro faça melhor do que você mesmo. É isso. Eu, como gestor, preciso entender e me abrir ao ponto de que o crescimento do outro, quando eu enxergo ele como uma ponte e não como uma boia de resgate, ou seja, não é uma boia de resgate, ele é uma ponte. Eu vou fazer com que eu vou me abrir para entender que a gestão dele, somada à minha, ela vai se multiplicar. Então, eu só faço isso quando eu entendo que é possível, ou seja, que ele vê sentido. Então, o meu desafio como gestor para barrar essa barreira sua é dar sentido para ele. Ou seja, às vezes ele não faz o que você, da forma que você faz, porque ele não entendeu. Simplesmente porque ele não está vendo sentido. E às vezes tem capacidade de fazer muito Ele tem, melhor. todos Até nós mais. temos, até melhor. E você está formando outras pessoas, você está abrindo o leque, né? E uma gestão, e eu acredito nisso, na gestão participativa e colaborativa, como eu te disse, e faz toda a diferença na vida, né, do ser humano. Você quer um exemplo? A minha filhinha, quando chega em casa e traz ali seu para casa e vem me mostrar, ela abre o caderninho e fala: papai, vem cá para você ver o que eu fiz. Eu tenho dois caminhos nesse momento. Tem um caminho de falar assim: agora não, agora eu não posso, agora eu não vou ver, e vou podar com a machado e tudo e arrancar aquilo que estava brotando com raiz e tudo. Entendi. Por quê? Agora eu não posso. Se você não pode, tempo é prioridade. Se você não priorizou e não teve tempo, você perdeu a oportunidade de fazer no outro brotar aquilo que estava crescendo. Você arrancou com a raiz e tudo. Agora não, agora eu não posso, agora eu não vou fazer. Beleza. Outro caminho é priorizar, 5 minutinhos, abraça, beija, olha no olho, fica firme e fala: vamos lá ver agora. E na hora que você vê, você fala: que coisa mais linda, meu amor. Amanhã eu quero ver. Sabe o que vai acontecer? Com esses 2 minutos que você investiu, amanhã ela vai fazer melhor ainda, porque é importante para o meu pai. E se é importante para o meu pai, meu irmão, é importante para mim. Eu vou fazer. Daqui a pouco você não precisa mais desprender o tempo, porque ela vai estar sempre te superando. E ela vai te surpreender com coisas boas. Ganha um sentido ali, né? Você deu sentido para ela. Você deu um sentido para aquilo que estava brotando. Ou você arranca ou você dá um sentido. Aí você procurou a empresa de tecnologia. Aí eu procurei a empresa de tecnologia, falei: cara, visto tudo isso e todos esses desafios, dar sentido para as coisas, fazer as coisas acontecer, achei a empresa de tecnologia, fiz um convite para o meu sócio. Em que ano era isso aí? Isso era 2013. Já 2000 já foi para 2013. 2000 e 2012 eu construí o projeto. 12, 13 anos. Achei a empresa e falei: olha, eu vim fazer um convite para vocês, né, que é o Bruno e o Marco Guinter, através do Fábio, que é o que me apresentou eles. E nós falamos: olha, eu cheguei para eles e falei: estou com um projeto, eu já estudei esse projeto, minhas monografias foi em cima desse projeto, apresentei o projeto para eles. Isso foi numa mesa batendo um papo, assim, de um shopping. Já eram amigos já? Informal. Um amigo que me apresentou os dois. Eu tinha um amigo que era em comum, que era amigo dos outros dois. Na hora que eu apresentei, que eu terminei de falar com a empolgação, falei: eu tenho certeza que vai dar certo, absoluta certeza, não tem no mercado, nós vamos partir para cima com força. Vocês estão dentro? Eles falaram assim: nós estamos... Eu fui chamá-los para contratá-los, para eles desenvolverem para mim. Eles falaram: não, eu não vou contratar, eu só entro se for sócio seu. Eu quero estar dentro desse negócio. Nossa. Eu falei: então tá bom, vocês estão dentro? Estou dentro. Na próxima semana eu pedi conta. Caraca. Como assim? Sério? Você tá ficando doido, você não tá acreditando? Não, mas sério, eu fui lá e pedi conta. Falei: você tá brincando? Não, eu pedi, você não falou que tá dentro? Falei: então, tô dentro. Eu vou ficar 100% dedicado, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Mergulhou. Caramba. Mergulhei. Fui para cima do problema. Eu e nós todos, nós 4, caímos para dentro do problema. E aí começou a nascer o Ciclope, a Airplan. Hoje,
A empresa é a Airplan. A Airplan é tecnologia e gestão em SSMA, é a empresa. Nós, juntos, nos primeiros projetos, foi o Ciclope. O Ciclope é uma plataforma tecnológica de SSMA. E todo o sistema está numa única plataforma, então nós juntamos toda a rotina. Comecei a entender, primeiro, porque nós temos 3 pilares importantes dentro do Ciclope: informação disponível, conhecimento do problema para tomar decisão. Primeiro pilar, informação disponível. Como assim? Eu preciso... Aí agora vocês vão entender toda a história. Quando eu vou falar, tudo que eu falei vai começar a fazer sentido agora virando projeto, transformando isso em realidade. Informação disponível. Por quê? Que era o primeiro desafio que eu falei com vocês. Eu preciso que você saiba. Então, o primeiro pilar é o seguinte: olha, pessoal, eu preciso que cada gestor tenha informação disponível de tudo que está acontecendo em SSMA na ótica da área dele. Se eu sou um gerente, um diretor, um presidente, se eu sou de forma local, regional e corporativa, não importa. Você tem que saber. E você tem que ver o que eu estou vendo de forma global, equiparado, organizado. Então, se eu fui na sua área, fiz uma inspeção, se teve um acidente na sua área, se eu fiz uma abordagem comportamental, se eu tenho a sua área tem uma licença ambiental, se eu fui lá e registrei um desvio, um relato de incidente, não importa. Assim que foi feito, você tem que saber. E você tem que saber, eu tenho que saber, e o diretor tem que saber, e o presidente da empresa tem que saber naquele momento. Não é ontem, não é mês passado, é agora. Se fazer segurança é prevenção e prevenção é antecipação, eu preciso te entregar o mais rápido possível, com qualidade. E aí, informação disponível. Segundo pilar, conhecimento do problema. Eu não vi, eu não sabia, eu não estou envolvido, ninguém me falou, não existe. Olha só. Não existe. Por quê? Porque nós juntamos agora todo tipo de tecnologia existente. Então o Ciclope ele é um hub de tecnologia que vai conectar toda a rotina numa única plataforma. Você não vai ficar navegando num monte de lugar. Tudo que você precisa, se você é um gerente de manutenção, eu sei, tem ocorrência? Tem. Teve acidente aqui na minha área, teve na área do vizinho, teve na unidade lá em Lima, no Peru, teve lá na Argentina, teve lá no Mato Grosso, teve lá... Não importa. O que está acontecendo está visível e gerido. E mais do que isso, assim que a informação entra, ela é trabalhada de forma quantitativa e qualitativa. Caramba. Produzindo para que você possa produzir a gestão qualitativa. Então, a gente já faz análise, conjunção de tudo isso, analytics de tudo isso, te mostrando, olha, está tendo muito problema com o item de inspeção que as pessoas estão fazendo. Fique atento, porque está saindo fora aqui esse item muitas vezes. Ou seja, preventivamente, como, sem tecnologia, eu como gerente de SSMA posso te entregar uma informação para te contar que as abordagens comportamentais que foram feitas hoje na sua área indicou que falta de EPI é um problema, que descumprimento de procedimento é outro problema. Como fazer isso sem tecnologia, sem conectar tudo isso? Então isso é conhecimento do problema. Nós passaremos a ter à disposição, vocês como gestores, eu aqui na área de SSMA, vamos imaginar esse cenário, sim, você enxergando tudo que está acontecendo na sua área à sua disposição, em tempo real. Vou fazer uma reunião de saúde e segurança. Está lá. Já está lá. Não precisa de mim. Bom. Olha aí, que eu falei lá atrás, lá do desafio que eu tinha como gestor. O Edmar não está aqui. Agora estão se encaixando. As peças vão se encaixando. Estou no meio de uma reunião, domingo. Estou precisando aqui, acabou de chegar uma fiscalização, estou precisando da minha licença ambiental, do meu alvará. Está na pasta, está no arquivo, está com o Edmar, está não sei aonde, está com a equipe. Não, está no sistema de gestão. Clica lá que está à sua disposição. É da sua área? Está lá, você já está vendo. Teve uma auditoria na minha área que gerou um relatório, um plano de ação. Faz no celular. Já gerou plano, já gerou relatório, já gerou PDF, já gerou arquivo, já fechou indicador, já está todo mundo vendo em tempo real. Não precisa. Olha só para você ver. Quando eu tenho informação disponível, conhecimento do problema, e eu comecei a envolver as pessoas passaram a participar ativamente. E eu comecei a dar sentido para você fazer gestão. É o número que entregava lá, né? Não é só o número. O número que ele levava, agora não é só o número, eu vou te entregar qualidade. Eu vou te entregar gestão. Eu vou fazer com que minha área de SSMA te atinja positivamente no seu coração. Você fala assim, a hora que o Edmar, que eu estiver numa reunião com ou sem
o time de SSMA, eu vou ser o responsável de SSMA da área, porque eu sei tudo que está acontecendo na minha área. Sacada, hein? Eu tenho tudo na minha mão. Eu tenho um painel que me mostra o que aconteceu ontem, anteontem, ano passado, hoje, agora, nesse momento, nesse segundo. E isso é o Ciclope. Esse é o Ciclope. Que é um produto da Airplan. dos produtos. Um dos produtos. Então, o Ciclope é um hub de tecnologia que nós vamos pegar toda a rotina de módulos e vai integrar tudo isso e entregar para o gestor numa linguagem. Lembra que eu falei lá atrás, que eu comentei sobre legal, cultura, prevenção, as pessoas, os processos? É a possibilidade de organizar tudo isso e descentralizar. Muito. Você me perguntou como descentralizar. Organiza a sua gestão. Se você está centralizado, é porque a sua gestão em algum ponto está errando. Na verdade, não está tendo a gestão. Não está tendo gestão, está falhando, porque se não está visível, como que uma gestão pode funcionar sem informação disponível, conhecimento do problema e o terceiro e último para fechar o ciclo do Ciclope, tomada de decisão. Se você não conhece, você não controla. Se você não controla, você não melhora. Para qualquer pessoa, em qualquer processo que você faça na vida, na empresa, na pessoa, se você não conhece, se eu tenho uma dor de barriga, doeu bastante, você vai o quê? No médico. Médico, para investigar, né? Vou investigar, vou conhecer. Conheci? Então agora eu vou tomar alguma decisão. Sim. Vou tomar um remédio, vou tomar uma coisa. Se você passa essa etapa, ou seja, evita, não conhece ou não controla com medicamento, qualquer um desses dois que você falhar, você vai adoecer e pode vir a morrer. Sim. Simples assim. Perfeito. Né? Então, a gestão, ela faz esse ciclo de garantir informação disponível, conhecimento do problema, tomar decisão. Então, o Ciclope é a plataforma que conecta faz tudo isso. Todo esse trabalho. Todo esse trabalho de conexão. E o que a gente faz é exatamente entender a sua rotina, entender a sua realidade. É extremamente configurável, extremamente customizável. Se você olhar, hoje nós estamos presentes em todo o território nacional, 5 países. Uau! Com ouro, ferro, vanádio, resíduo, alimento, construção civil, ou seja, qual for o negócio. Edmar, como que um sistema roda numa empresa que coleta lixo lá em Lima, no Peru, no outro que minera ouro aqui no Brasil? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque sistema de gestão, ele é padronizado. A sua essência, a sua forma de fazer, o seu conjunto, que é um dos maiores desafios que nós tivemos. Você estava lá no petróleo, né? Era de automação, era da ABB. Eu prestava serviço em muitas empresas que tinham o nosso sistema. SDCD, por exemplo. Entendi. É automação. Automação. Imagina então, por exemplo, um sistema de gestão para rodar lá ou para rodar numa outra empresa, a sua espinha dorsal, ela é igual. Isso. Todo mundo faz plano de ação, todo mundo faz inspeção, todo mundo tem ocorrência, todo mundo tem abordagem comportamental. O que muda é exatamente, voltando na minha fala anterior, que tudo se conecta, é entender cultura local, entender a legislação local, adaptar isso aí para atender a sua realidade. Porque também se eu trouxer uma ferramenta que ela não seja customizável bastante, e esse foi o desafio que eu joguei no colo do Bruno e do Marco, porque ele tinha que ser customizável suficientemente para que a espinha dorsal fosse igual em qualquer tipo de organização, porque isso não muda. Sim. Isso não muda, ela é igual, gestão é gestão. PDCA é PDCA, né? É um ciclo. Então, você roda ele. Então, você tem uma espinha dorsal. Mas o desafio era customizar de tal forma que faça sentido para vocês, para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu time. Para o usuário, né? Para o usuário. E aí nasceu, então, um projeto que é multilingual, multiplataforma, já vem em 3 línguas, português, inglês, espanhol, você pode botar na língua que você quiser. Caraca. Ele é completamente disponível nesse processo. E assim que veio o Ciclope, como nós somos uma empresa de tecnologia, veio o desafio. A tecnologia não para, as coisas estão acontecendo. Evoluindo sempre e atualizando, né? E atualizando. Eu preciso trazer isso para dentro do Ciclope. O Ciclope é só a ponta do nosso negócio. E aí nós começamos a entrar onde? Vamos entrar agora na inteligência artificial. Uau! Por que não? Tem lá o FAP, o SAT. Nós sabemos que a área de saúde e segurança, além de prevenção, proteção ambiental, atendimento legal, nós temos a possibilidade de fazer retorno real financeiro. Uau. E a nossa área de SSMA sabe disso, né, que é um desafio muito grande, que a capacidade de entender o quanto de dinheiro vai pro ralo embora porque eu não fiz prevenção.
E Perfeito. É milhares de reais que vão embora por causa de um acidente. E as pessoas acham que o acidente, além da imagem, além da cultura, da perda, né, que é irreparável e não se negocia um valor, você tem a perda também real financeira. E que eu posso, fazendo prevenção, retornar isso para o meu bolso. Inclusive, abro uma aspas aqui, sim. Nós estamos lançando agora, abriu ontem as aulas, uma masterclass que vai contar toda a história, toda essa gestão em 5 aulas para empresas de consultoria, para empresas para profissionais da área de SSMA, consultor ou consultora, que tenha a vontade de aprofundar nesse tema. Tem aulas lá para mostrar o quanto que a área de segurança pode retornar, pode virar também dinheiro, não só porque a prevenção, proteção e atendimento legal é algo que é um valor e não se negocia, não se fala, é algo que você já entra para fazer e ponto, é o nosso desafio. Mas e se eu puder também, além de tudo isso, falar para o CEO da empresa, eu vou trazer dinheiro para você agora. Opa, aí fica melhor ainda, né? E é o desafio. Com certeza. Porque a gente só pede, não, a gente tem como também retornar isso em retorno financeiro, porque esse dinheiro ele vai para a conta na folha. Não tem conversa. Se você não fez prevenção e teve acidente, acima de 15 dias, esteja certo. Alguns milhares de reais vai vir descontado na folha e ponto. Agora, se eu faço prevenção, esse dinheiro aqui pode retornar para o caixa da empresa. Então isso está nessa aula, é uma masterclass, é um projeto nosso. E aí o Ciclope veio e caminhando para a história, né? Sim. Nós começamos a investir em inteligência artificial. No próprio Ciclope vai ter agora um módulo de FAP, que vai fazer inclusive predição. Nós estamos com 95% de acurácia numa análise preditiva dessa gestão. Estamos lançando agora, implementando dentro do Ciclope a possibilidade de utilização de outras ferramentas tecnológicas, QR Code, aplicativo, a própria machine learning, que é você estudar e a própria máquina de trazer o dado, o resultado, dividir isso com os especialistas, ou seja, usar isso, captar essa informação, traduzir isso numa informação com sensor, com leitura de face, demais, né? Porque você sabe que a máquina é possível, se você ensinar ela aprende com você. Você coloca ali e fala, olha, você está sem capacete. Você que comanda, né? Você está sem comanda. Chegando à indústria 4.0. 4.0. Imagina o Ciclope já faz a gestão de treinamentos. Vou dar um exemplo para você. Já tem a gestão de treinamentos, a gente já faz. A gente tem um crachá inteligente que eu chego num QR Code com o celular e vai falar se os seus treinamentos estão todos válidos, sem ninguém botar a mão. Olha só. Ele já foi lá e já te mostrou. Você está com a NR35 vencida, não pode fazer trabalho em altura, não. Só com o QR Code. Só com o QR Code. E auto-auditável. Se eu pegar meu crachá e ler, eu mesmo vejo. O que a gente tem dentro aí para a questão do EPI, um exemplo para a gestão? Então, vendo tudo isso, entendendo que eu tenho a gestão de treinamentos, o que é um hub? Eu vou responder sua pergunta e conectar isso aqui. Por que conectar tudo isso faz maior sentido? Do mundo. Do mundo. Porque uma gestão de segurança precisa ser viva. Viva. De que adianta você ter um PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, que não é vivo? Porque o que determina se o seu PGR está bom ou está ruim? Controle. Se você não faz controle, você tem um lindo documento. Eu te entreguei um PGR lindo, uma auditoria fantástica, uma inspeção espetacular que eu paguei milhares de reais para alguém vir lá dos Estados Unidos, lá do Japão, vai fazer uma boa. Contratei o melhor especialista, fez um relatório. Mas ele ali não está frio. Ele só vai ficar quente quando você pegar aquilo ali e transformar em gestão, em resultado, em fazer com que tudo que está ali for aplicado, for discutido, for conversado, for gerido, conhecer, controlar e melhorar. Se eu não conheço, eu não controlo, se eu não controlo, eu não melhoro. Sensacional. Então, a possibilidade de conectar tudo isso, quando você tem ali, imagina essa situação, você tem lá, eu sei seu treinamento. Olha essa lógica. Eu sei se você está com treinamento válido ou vencido. Eu sei que naquela área tem risco. Eu sei que ali tem um PGR, tem uma gestão, tem um plano de ação, tem alguma coisa determinada daquela área. Se eu juntar tudo isso e eu tenho essas informações todas aqui dentro, eu posso fazer uma análise profunda para te contar o seguinte, olha, o Fabiano está numa área que ele não tem treinamento para estar, que ele não está com treinamento válido, e que mais do que isso, que os EPIs dele não estão adequados via sensores, que é uma área que nós estamos agora investindo e trabalhando, que a gente espera, como tecnologia, a gente quer, de verdade, fazer com que a área de SSMA se torne
capaz, inteligente, disponível e descentralizada. Né, certeza, top. Mestre, sensacional. Mestre, estamos aí estourando nosso tempo. Gostaria de poder... Cara, eu vou falar pra você, cara, de verdade, cara. Tô aprendendo muito. Pra mim aqui foi um mini pós-graduação sensacional, história marcante. Essa parte de gestão e tudo mais, cara, é algo assim, né, surreal. É apaixonante. Eu particularmente não assim, só porque tá lá vai falar, não. Eu não conheço algo nesse sentido, nesse nível. Na nossa área. É verdade. Eu costumo responder essa pergunta e assim, é porque nasceu de alguém ou de pessoas do time. Todo o time da Airplan veio do chão de fábrica. Todo o time da Airplan são especialistas que viveram as dores do SSMA. Isso faz começando toda a diferença, de mim, né? Toda a diferença. Foram 23 anos tentando fazer algo que eu acreditava e não conseguia fazer. Então eu preciso construir algo que faça diferença para o outro. Mas eu vivi a dor de não ter uma gestão nesse nível. O meu time todo são pessoas que vieram. O meu gerente é engenheiro, o analista é técnico, o outro é biólogo, é ambiental. Então, todas as pessoas que viveram as dores e transformaram isso numa solução capaz de conectar as pessoas com foco na prevenção, na proteção ambiental, no atendimento legal e no retorno real financeiro. Sensacional. Show de bola. Parabéns pela história, esse, né? Foi o Edmar Rezende da Airplan Tecnologia Ciclope. Daqui a pouco nós vamos com o nosso reportagem lá no estande para ver tudo isso de perto. Será um prazer recebê-los. Eu que agradeço a oportunidade. Prazer muito grande. Agradeço muito o aprendizado fantástico. Tenho certeza que vai ser um dos mais acessados, que nós vamos impulsionar esse vídeo aí, pessoal. Ter essa aula que assim foi espetacular. Eu que agradeço a oportunidade, de verdade. Obrigado. Maravilha, mestre. Obrigado. Esse foi o Edmar Rezende da Airplan Tecnologia, o criador do Ciclope. Top, top, top. E daqui a pouco nós temos mais, pessoal. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, até mais. Eu sei que tinha bastante.